Olá! Nesse vídeo você vai aprender o que são e como utilizar procedimentos de ajuda. Como o nome já diz, esses procedimentos são formas de ajudar gradativamente a criança a emitir os comportamentos que ela deve aprender. Nesse vídeo você vai ver alguns exemplos que você pode utilizar enquanto ensina habilidades para a sua criança. Esses procedimentos são especialmente importantes no caso em que os comportamentos que a gente quer ensinar à criança são difíceis para que ela execute. Os procedimentos de ajuda facilitam a tarefa para que o comportamento da criança alcance sucesso. Se for necessário, no início, a ajuda pode ser tão grande que a criança vai ter que se esforçar pouco para conseguir executar o que se espera dela. Nesse caso, estamos falando de uma ajuda muito intrusiva. Aos poucos, essa ajuda vai sendo retirada, ou seja, ela vai se tornando menos intrusiva para que a criança adquira independência na menção dos comportamentos esperados. Nós vamos classificar os procedimentos de ajuda em dois tipos: as ajudas propriamente ditas e as dicas. As ajudas consistem de auxílio físico para a execução da tarefa pela criança, ou seja, o cuidador pega na mão ou no braço da criança e mecanicamente conduz a mão da criança para realizar a tarefa. Já as dicas somente indicam ou lembram a criança que resposta ela deverá apresentar e em que momento, sem conduzir ativamente a criança para executar a resposta. Você vai aprender nesse vídeo a utilizar as seguintes ajudas: ajuda física total e ajuda física parcial, e as seguintes dicas: dica física, dica modelo, dica gestual e dica textual. Na ajuda física total, você auxilia mecanicamente a criança a cumprir a tarefa do início ao fim. Veja os exemplos. Neste exemplo, a terapeuta dá a instrução e fornece ajuda total, bem como neste segundo exemplo. Põe no igual. Na ajuda física parcial, você vai ajudar a criança a iniciar, continuar ou finalizar uma resposta motora. Esse tipo de ajuda difere em relação à ajuda física total por ser feita de forma mais leve e menos intrusiva. O nível de leveza deverá ser determinado por você no momento da intervenção. O objetivo é fazer com que o aluno cumpra a tarefa corretamente com o mínimo de ajuda possível. Agora que você já conhece os dois procedimentos de ajuda, vamos falar sobre as dicas? Na dica física, você dá um simples toquinho na parte do corpo da criança que está envolvida na execução da tarefa. Acompanhe o exemplo. Nesse exemplo, a terapeuta dá um simples toque na mão da criança, lembrando que ela deve colocar as mãos sobre a mesa. Após essa dica, a criança deverá ser capaz de apresentar a resposta desejada sem ajuda adicional. Na dica modelo, você executa a mesma resposta que a criança deve executar para que ela imite essa resposta. Então, você forneça a consequência adequada. Isso pode acontecer tanto com respostas vocais, ou seja, aquelas que exigem que a criança fale algo, quanto com respostas motoras, ou seja, aquelas que exigem algum movimento do corpo. Veja os exemplos. Veja nesse exemplo que a terapeuta fornece um modelo vocal para que a criança depois repita. Caso ela faça isso com sucesso, é entregue um item de preferência. Agora nesse outro exemplo, sabendo que a criança imita bem, a terapeuta dá uma instrução e executa essa instrução para que a criança imite. Caso ela imite, ela recebe elogios ou itens de preferência. Além dessas dicas que você já viu, você pode fornecer outras dicas, como dica gestual e dica textual. Essas dicas são especificamente sinais que você faz para que a criança saiba o que fazer. Quando o sinal que você usou foi um gesto, dizemos que você usou uma dica gestual. Quando o sinal é escrito, Quem é esse? Bio. Dizemos que você usou uma dica textual. Esse foi o vídeo sobre procedimentos de ajuda. Espero que ele facilite o seu trabalho para desenvolver cada vez mais o comportamento de sua criança. Obrigado por assistir e um bom trabalho para você!